a gente vai bater um papo com o Fabiano Barreto sobre inovação e transferência de tecnologia. O Fabiano Barreto ele é formado em Direito pela PUC do Paraná, né? Desenho Industrial pela Universidade Federal do Paraná, especialista em propriedade intelectual e comércio eletrônico pela Positivo, iniciou carreira em diversos escritórios de advocacia, sempre com ênfase em propriedade intelectual. E hoje ele atua como especialista em política e indústria na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, onde acompanha temas relacionados à API, tecnologia da informação, essa nascente indústria 4.0, e ele representa a CNI em diversos conselhos e associações, ou seja, ele tem aí inserção em diversos fóruns. E aí, queria agradecer a disponibilidade do Fabiano de participar aqui com a gente da nossa escola de verão, e vou passar a palavra para ti, Fabiano. Muito obrigado, faça uma boa apresentação, a gente está ansioso pelo tema inovação e transferência de tecnologia nessa nossa sessão. Obrigado, meu amigo, a palavra é sua. Bom dia a todas, a todos. Eu me chamo Fabiano Barreto, eu sou, como o Henrique colocou, sou formado em Direito e Desenho Industrial. Foi essa combinação um pouco usual que me fez trabalhar com PI. Comecei a minha carreira em escritório de advocacia, trabalhando principalmente com a parte administrativa e consultiva de propriedade intelectual aqui no Brasil. Depois disso, eu vim parar aqui na CNI, onde já faz quase 6 anos que eu trabalho acompanhando políticas públicas sobre propriedade intelectual e apresentando a visão da indústria sobre esses temas. Eu vou contar um pouquinho mais para frente sobre a atuação da CNI, mas isso quero agradecer mais uma vez o convite da OMP para participar aqui desse encontro, dar parabéns pela organização do curso, dizer mais uma vez, eu falei sobre isso logo na palestra de abertura, na mesa de abertura do curso, que a gente está muito feliz de ver que cada vez mais empresas estão disponíveis para virem aqui conversar. Eu acompanhei todas as edições do Summer School até hoje aqui no Brasil, e ver que cada vez mais empresas, cada vez temas mais específicos eles são tratados, para a gente é um sinal muito forte de que a gente está avançando numa boa direção. Eu sou muito curioso para conhecer as pessoas com quem eu estou conversando, mesmo com a distância. Quando a gente tinha as edições presenciais, eu levava o azar de sempre ficar para o final da programação. Então, depois de 2 semanas de curso, eu não tinha a ousadia de pedir para que as pessoas se apresentassem, mas aqui com o chat é um pouquinho mais fácil. Então, pelo menos, quem tiver disponibilidade, de colocar o local ou a instituição que trabalha, que estuda, enfim, acho que é legal para a gente tentar, pelo menos, conseguir, para que eu possa conhecer vocês um pouquinho, e, ao mesmo tempo, também para que, eventualmente, eu consiga trazer algum exemplo que faça mais parte do dia a dia de vocês. Passando para a nossa agenda, eu quero tratar basicamente de... Só vou pedir um segundo para vocês, que eu estou tentando deixar o chat aberto aqui para eu tentar fazer uma interação maior com vocês. Fabiano, você pode conduzir como você preferir, interagindo no chat, mas a gente normalmente faz as perguntas ao final, a gente abre uma inscrição, mas se você preferir fazer essa interação, sem problema nenhum, tá bom? Tá bom, só depois que eu abrir o PDF, sumiu o chat aqui para mim. Exibir bate-papo. Vamos lá. Não apareceu, mas vamos lá. Daqui a pouquinho eu dou mais uma olhada. Então, basicamente, eu quero tratar de 3 grandes pontos. Agora beleza, gente. Estou com o chat aqui 100%. Quem quiser escrever qualquer coisa, aí fica à vontade, que eu vou lendo aqui ao mesmo tempo. Basicamente, a agenda, então, é essa. Eu vou apresentar um pouco quem é a CNI, o que a gente faz, quais são... Fabiano, tua apresentação está no modo trabalho. Podia colocar de repente... Não tem problema para mim aqui. Tá dando spoiler? Não, sem problema, não vai ter nenhum spoiler significativo. Tá só porque assim eu consigo acompanhar o chat e ver a apresentação sim, se ao tiver mesmo tempo. você consegue ver o chat, tá certo. Tá uma bagunça aqui na minha tela, tem mil janelas abertas, mas eu acho que assim a gente vai funcionar e eu vou conseguir interagir. Estou vendo que o pessoal já está escrevendo de onde vem. Tá. Obrigado. Então, vamos lá. A primeira parte da agenda é
para apresentar a Confederação Nacional da Indústria, contar um pouco sobre o que a gente faz, mostrar um pouco das ações que a gente vem fazendo nos últimos anos em relação à PI, apresentar o programa. A ideia não é ser uma apresentação, uma propaganda institucional, mas é dar a vocês a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho que a CNI faz, para que isso também se torne, de alguma forma, espero que seja uma fonte de referência para vocês, tanto para acompanhar alguns tópicos que a gente trabalha, quanto até acompanhar ou tomar contato com o tipo de conteúdo que a gente produz, não só em relação à propriedade intelectual, mas sobre a indústria como um todo. A CNI produz bastante conhecimento em PI, em outras matérias, questões de economia em geral, estatísticas, enfim, tem um material bem rico que vocês podem ter acesso, e eu quero mostrar isso para vocês. Passando um pouco pelo trabalho da CNI, eu vou falar um pouquinho sobre política industrial, tentar definir o que é esse conceito, do que a gente entende e trabalha por política industrial, mostrar um pouco, expandir um pouco o que eu comentei na abertura do curso sobre a importância da indústria, né? Eu acho que já não está... Primeiro que eu fui endossado pelo professor logo na sequência, na abertura, que comentou sobre o setor agro ser um setor que tem uma relação muito forte com a indústria. Então, quando a gente fala de agro ou a gente fala de serviço, a gente não está falando de setores da economia completamente isolados, a gente tem uma conexão muito forte, uma dependência muito grande entre eles. E, ao fim, para chegar na parte que dá o título para a apresentação, de transferência e tecnologia e inovação. Aqui eu já estou... Aqui, sim, talvez tenha um spoiler, tratando de inovação pelo lado da demanda, não pelo lado da oferta. Estou vendo aqui que tem uma ex-colega de trabalho, a Elaine. Bom dia, bom te encontrar aqui de novo. Então, são esses 3 tópicos, eles não têm uma quebra muito grande entre eles, a ideia é apresentar eles de uma forma um pouco fluida, e, ao final, tentar amarrar todas as pontas para a gente ver de que forma que esses assuntos eles se conectam. Então, a primeira parte da apresentação é sobre a CNI. Eu já, desde logo, quero convidar vocês a conhecerem o nosso site, o portaldaindustria.com.br. É o site em que vocês vão encontrar todas as informações sobre a CNI, sobre o Sistema Indústria, sobre o SESI, sobre o SENAI, sobre o IEL. No site do Portal da Indústria, vocês também encontram as notícias, eventualmente oportunidades de trabalho, as publicações da CNI, não só sobre esse tema. E se vocês colocarem portaldaindustria.com.br/propriedade intelectual, vocês acessam o nosso canal específico de PI, em que há algumas notícias, há um histórico do nosso programa, há um compilado com o recorte específico das publicações feitas pela CNI que dizem respeito à matéria propriedade intelectual, algumas notícias, contato, enfim. É mais para trazer para vocês essa fonte de referência para que vocês possam buscar entender um pouco qual que é o posicionamento da indústria. Quando a gente fala das publicações, a CNI, a CNI ela trabalha, é uma entidade de representação, a gente pode dizer que é uma entidade de defesa de interesse, é o braço mais político desse sistema indústria. Em cada estado, eu estou vendo que tem bastante, a gente tem Curitiba, eu já vi Chapecó, Erechim, Avaré, já vi o pessoal falando do Espírito Santo, Rio. Então, em cada estado, vocês provavelmente têm contato, ou pelo menos conhecem a Federação de Indústria, FIJAN no Rio de Janeiro, Fiesp em São Paulo, FIEP em Curitiba, Fiesc e assim por diante. Em cada estado há uma Federação de Indústria. E aqui, então, a estrutura de representação no Brasil ela funciona como uma pirâmide. Na base, a gente tem as empresas industriais, mais ou menos 500 mil CNPJs hoje aqui no Brasil. A imensa maioria, obviamente, são micro e pequenas empresas. O último levantamento que eu vi, então, dessas 500 mil empresas, a gente está falando de quase 400 mil empresas com menos de 20 trabalhadores, então são empresas realmente pequenas, e um pouco mais de 5 mil empresas com mais de 250 colaboradores. Então, nesse grande universo de 500 mil empresas, obviamente, a maioria são pequenas.
Isso é legal saber, porque quando muita gente acha que a CNI é a entidade que representa só as grandes indústrias. E quando a gente olha a nossa base de representação, a gente está falando principalmente de micro e pequenas. E aí, então, nessa pirâmide, a gente começa com as empresas industriais na base. Essas empresas, elas se reúnem em associações, em sindicatos e associações setoriais. Esses sindicatos, eles, no próximo degrau da pirâmide, eles estão em contato com a Federação de Indústria de cada estado. E aqui, na ponta dessa pirâmide, a gente tem uma entidade central, que é a Confederação Nacional da Indústria. Tem uma diferença, eu gosto sempre de chamar atenção para isso, a gente não está falando de uma federação nacional, está falando de uma confederação. E tem uma razão para isso, porque a confederação ela não tira a autonomia de cada ente que faz parte. Então, as entidades, as 27 federações de indústria no Brasil, elas têm um grau de autonomia, mas a CNI é o órgão que, de alguma maneira, centraliza as ações da indústria brasileira e é o órgão que fala com o governo, representando a indústria brasileira como um todo, de todos os portes e também de todos os setores. Se a gente fizer o filtro pelas publicações da CNI com propriedade intelectual, aqui eu trouxe alguns exemplos. A CNI trabalha, então, eu falei que eu trabalho acompanhando políticas públicas, a gente acompanha tudo o que acontece nos 3 poderes e também no exterior. Então, acompanhamento das políticas públicas que são propostas pelo Poder Executivo, no nosso caso, em contato com o INPI, com o Ministério da Economia, que é o órgão que é o ministério responsável pela autarquia, né, pelo INPI. Também a gente está em contato com o Ministério da Justiça para acompanhar as ações de repressão, as ações de enforcement, de observância, que tem o Ministério da Justiça o seu Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Está em contato com o Ministério das Relações Exteriores para discutir posições do Brasil no exterior, adesão a determinados tratados. A gente teve um trabalho bastante intenso na adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid. Está em contato, enfim, com um grande número, né, de entidades, está em contato com o GIP, com o Grupo Interministerial de IPI, está em contato também com o Legislativo, acompanha todos os projetos de lei que são propostos, eu especificamente acompanho com esse filtro temático de IPI, e também algumas ações no Poder Judiciário. A gente acompanha como amicus curiae alguns casos em que se discute a constitucionalidade de algumas normas. Então, a CNI acompanha no Brasil, aqui em todos os poderes, nos 3 poderes da República, a gente acompanha, monitora e tenta levar o nosso posicionamento para participar do debate público. Esse posicionamento ele é feito a partir da publicação de estudos, então a CNI produz conhecimento para ser compartilhado com esses agentes públicos, para que eles possam conhecer da matéria, para que eles possam conhecer sobre o assunto e, claro, conhecer qual que é a opinião das empresas em relação a esses temas. A gente participa de consultas públicas, participa de audiências públicas, participa de debates no Supremo, enfim, a CNI tenta estar presente em todas as esferas possíveis para que a gente leve o nosso posicionamento a conhecimento do poder público. Um exemplo, ontem e hoje a gente está bastante envolvido em relação ao legislativo, a gente produz todo ano um documento chamado Agenda Legislativa da Indústria, em que a gente reúne a base da CNI, de todas as empresas, associações, federações, para eleger quais são os principais projetos de lei que a indústria deve acompanhar no ano seguinte. Então, a gente começou esse trabalho ontem e hoje, está fazendo essa votação e colocando nosso posicionamento. O compilado, o resultado disso é uma publicação que é entregue para os parlamentares, é um modo da gente mostrar para a sociedade qual que é o entendimento e o posicionamento da indústria a respeito de determinados projetos de lei e dar transparência, né? Mostrar para a sociedade, para os parlamentares, o que a gente entende e o que a gente defende. Falei que a gente acompanha também entidades do exterior. A OMP é um grande exemplo. A segunda publicação que está ali é o Índice Global de Inovação, que é produzido pela OMP. A CNI é um dos knowledge partners dessa publicação. E à esquerda, um outro tema,
para mostrar como a gente não está limitado ao que acontece no Brasil, a primeira publicação, aquela que tem uma mão tocando uma luz, é a publicação que a gente fez quando foi concluída a negociação do acordo UE-Mercosul. Existe um capítulo, e vale chamar a atenção, que é o primeiro capítulo integralmente dedicado à API, num acordo comercial do qual o Brasil faz parte, nesse caso por meio do Mercosul. Existe um capítulo inteiro sobre propriedade intelectual. Não há nenhuma mudança significativa em relação às normas substantivas de marcas, patentes, desenho industrial ou mesmo enforcement, mas há um reconhecimento mútuo entre os dois blocos de um grande número de indicações geográficas. Então, o Brasil e o Mercosul vão passar a ter, quando da conclusão do acordo, quando da internalização desse acordo, as nossas indicações geográficas reconhecidas na Europa e as indicações geográficas da Europa reconhecidas aqui no Mercosul. Quem tiver interesse em acompanhar essa discussão de política de comércio exterior relacionada à indicação geográfica, eu recomendo acessar essa publicação e dar uma olhadinha no anexo. É um anexo bastante extenso, talvez com o maior número de páginas, inclusive, que é a publicação, em que a gente analisou todas as indicações geográficas que estão envolvidas no acordo, dos 4 países do Mercosul e de todos da União Europeia, com as respectivas exceções. Então, eu vou usar um exemplo fictício aqui, queijo parmesão. Eu não me recordo a regra precisamente, mas existem algumas regras de transição que vão ser seguidas aqui no Brasil, no Mercosul. Por exemplo, para aqueles que já produziam queijos com a denominação parmesão. Então, durante os 5 primeiros anos vai ser possível continuar, a partir do 6º ano precisa haver uma diminuição da utilização do nome parmesão até a proibição total depois de um determinado tempo. Todas as regras, com as exceções, com as especificidades de cada indicação geográfica, elas estão nesse material, ele é bem completo, para quem tiver interesse em conhecer as indicações geográficas da Europa que vão ser reconhecidas aqui no Brasil, recomendo dar uma olhada nesse material, e também para conhecer quais são as exceções. Eu lembro que na época da conclusão da negociação, havia um grande número de matérias na imprensa que tratava da abstenção de uso quase que de forma imediata. Não é bem assim, então recomendo que vocês, se tiverem interesse, acessem essa publicação. Um documento bastante interessante que eu gosto pessoalmente, que a CNI produz, é a proposta para as eleições presidenciais. A gente, então, a cada eleição, desde 94, a CNI prepara um conjunto de propostas que é entregue para todos os candidatos, para todos os presidenciáveis. Em 2014, em 2018, a gente teve capítulos exclusivos e específicos sobre PI. As principais recomendações que a gente fez em 2018 estão aqui. Então, primeira, assegurar a autonomia e melhoria operacional do INPI. Segunda, diminuir o tempo médio de exame de patentes, diminuir o tempo médio de exame de marcas e aderir ao Protocolo de Madrid, combater os crimes contra a propriedade intelectual, ampliar a integração do Brasil no Sistema Mundial de IPI. E a gente ficou bastante satisfeito de olhar para trás, revisar essas propostas e ver que a gente avançou significativamente em 4 delas. Então, a gente, com o plano de combate ao backlog, a gente teve uma diminuição significativa do tempo médio de exame de patentes, uma diminuição mais significativa ainda, já consolidada, do tempo médio de exame de marcas e a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid. O combate aos crimes contra a propriedade intelectual ele tem se intensificado, o CNCP do Ministério da Justiça tem voltado a ser um grande protagonista. No ano passado, a gente teve uma ação bastante exitosa em parceria com os Estados Unidos, com o Reino Unido, para derrubar uma série de aplicativos e sites que ofereciam conteúdo pirata na internet. E ampliar a integração do Brasil no sistema mundial de IPI, também a gente vê com bons olhos o avanço. A gente aumentou o número de PPHs com mais países, com menos restrições tecnológicas, com mais vagas para participação do programa. A gente teve a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, a gente já escuta de uma eventual adesão no futuro, talvez do Tratado de Budapeste, relacionada à biotecnologia,
talvez uma breve adesão do Brasil ao Acordo de Haia sobre desenhos industriais, são temas que não estavam na agenda e que hoje passam a ser discutidos. Então, a gente está feliz de ver que as nossas propostas elas têm sido endereçadas. Aqui, só para ilustrar, a cerimônia com o presidente do NPI e o ministro da Economia, em que foram anunciadas a implementação do plano de combate ao backlog e a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid. Mais um exemplo para ilustrar a nossa atuação, e aqui estou chegando no final já dessa parte mais institucional, a Estratégia Nacional de IPI também é algo que nos orgulha muito e em alguma medida a gente acredita ter contribuído. A primeira reunião entre a OMP e o Ministério da Economia para tratar da Estratégia Nacional de IPI, ela aconteceu numa videoconferência lá na CNI, numa época pré-pandemia ainda. É curioso isso, porque a gente não tinha o hábito de realizar tantas videoconferências, e embora não seja há tanto tempo assim, talvez em meados de 2018, eu me lembro que a equipe do Ministério da Economia foi até uma sala na CNI, fisicamente, para que a gente evitasse múltiplas conexões e a videoconferência ficasse instável para conversar com os colegas da OMP lá em Genebra. Então, a gente teve a felicidade de sediar esse encontro virtual, que foi o start para que o Brasil passasse a começar a construir a sua estratégia de IPI, que foi entregue no final de 2020. E aqui eu trouxe essa tela para chamar a atenção de um ponto que eu vou tratar mais para frente, mas que ele já começa a aparecer aqui diversas vezes. O título da apresentação faz referência à inovação. Então, a gente falou de transferência de tecnologia e inovação. Aqui, a gente está falando da estratégia nacional trazendo avanços para uma agenda de inovação. E eu quero chamar a atenção disso aqui para mostrar que a gente tenta vinculando a API com outra coisa. Se vocês repararem aqui em cima, o nome do nosso programa sobre propriedade intelectual, ele também vincula a API com outra coisa, que é a propriedade intelectual não para a inovação especificamente, mas para o desenvolvimento industrial. Isso acho que dá pistas do que a gente entende da API como um meio para que a gente atinja outra coisa, seja para a inovação, e a inovação, claro, como um meio para o desenvolvimento industrial também. Então, independente da etapa ou da ordem de prioridade que a gente coloca, é importante já destacar que a gente entende a API como um meio para a inovação, e a inovação como um meio para que a gente aumente a competitividade, um meio para que a gente desenvolva a indústria aqui no Brasil. Último slide sobre exemplos de atuação. Anualmente, a CNI participa de uma consulta pública nos Estados Unidos. Dia 28, a gente submeteu a nossa posição nessa consulta, na edição 2021, que é a consulta pública do Special 301. Todos os anos, os Estados Unidos eles abrem uma consulta para que qualquer interessado se manifeste a respeito do estado e dos níveis de proteção sobre propriedade intelectual em outros países. Normalmente, associações de indústria, associações de comércio apontam problemas que elas, americanas, apontam problemas que elas enxergam em outros países. O caso do backlog aqui no Brasil era frequentemente apontado, níveis altos de comércio ilícito. E a gente, por outro lado, aqui no Brasil, num trabalho de reconhecimento do que o governo faz, sobretudo nos últimos anos, 6, 5 anos, talvez, com uma grande agenda de avanços, a gente tem levado notícias positivas. Aqueles avanços que eu pontuei que eram parte da proposta da CNI para o novo governo, e também apontando alguns equívocos de interpretação. No ano passado, a gente observou que, por vezes, a imagem ou a impressão, a leitura que outros países fazem do nosso sistema de IPI, ele não condiz com a realidade. Então, a gente tenta mostrar
como as coisas são de fato por aqui, para que o Brasil saia dessa lista suja, o Brasil não seja visto como um país que não oferece níveis adequados de proteção. Tudo isso para, então, contar como a CNI trabalha, como a CNI se posiciona publicamente, então, por meio desses documentos, por meio da participação em consultas, por meio do diálogo com entidades. Deixo, desde já, a CNI à disposição de vocês. Eu vou colocar meus contatos aqui ao final, para que a gente possa conversar, para que a gente possa ouvir o que vocês têm a dizer a respeito desses temas. Como entidade de representação, a gente busca ao máximo ouvir, se não a sociedade como um todo, mas pelo menos o setor empresarial como um todo, para que a gente possa formar o nosso posicionamento. O nosso posicionamento ele é formado a partir do que a gente obtém de insumos do ambiente empresarial para que a CNI possa se posicionar junto ao governo. Aqui trago alguns dados para que a gente possa ter uma dimensão do que é a indústria no Brasil. 21% da participação no PIB brasileiro vem da indústria. Esse número ele é menor, ou seja, a gente está sofrendo um processo não recente de diminuição da participação da indústria no PIB, mas, e é importante o mais aqui no infográfico, é que mesmo com a participação decrescente, a gente consegue ainda ter níveis altos da participação, por exemplo, na exportação. 51% das exportações brasileiras vêm da indústria, e o dado que eu quero mais chamar a atenção é que 68% dos gastos privados em P&D vêm do setor industrial. Então, se a gente, de novo, está falando de inovação, está falando de geração de conhecimento, mesmo que no agro, mesmo que na indústria de serviços, a gente está falando da indústria manufatureira. É lá que nascem as principais pesquisas em desenvolvimento, é nesse setor que a gente gera as invenções industriais que vão transbordar para outros setores. Aqui, um dado que eu trouxe também na abertura, para que a gente possa enxergar o poder multiplicador da indústria. Cada R$1 que é produzido na indústria, a gente tem um fator multiplicador de 2,32. É o setor que mais tem esse fator multiplicador. Quando a gente olha para a agricultura e para o comércio e serviço, a gente tem índices menores. E aqui a gente já começa a ter uma dimensão do risco, que é a gente perder, a gente ter uma diminuição da participação da indústria no PIB. Então, quando a gente passar a ter uma renda per capita menor, se a gente depender demais do setor agro e do setor de comércio. Então, de novo, a indústria é a principal geradora de inovação para os demais setores da economia. No agro, a gente agrega valor à produção. Eu imagino que vocês tenham tido contato, por exemplo, com a CNH aqui no curso, né, com as suas máquinas, com o pessoal de biotecnologia da Bayer. Então, são invenções industriais que são colocadas no setor agro para que a gente possa agregar valor à nossa produção. Os serviços, o cuidado também para a gente não falar numa substituição da indústria por serviços, sempre olhar que tipo de serviço a gente está substituindo. Se a gente está substituindo os serviços, os trabalhos da indústria por serviços de alto valor agregado, P&D, design, logística, marketing, ou se a gente está substituindo esses trabalhadores, tirando eles da indústria e colocando eles em serviços de baixíssimo, quando nenhum valor agregado. Uma conclusão quase lógica que a gente pode ter aqui: se a gente enfraquece a indústria, a gente tem a queda per capita do PIB brasileiro, e a consequência, a gente não consegue sair, a gente continua aprisionado aí na armadilha da renda média. Tem um exemplo muito vivo para quem acompanha os noticiários nos últimos dias. Se a gente tem uma diminuição da renda média, a gente consome menos. Se a gente consome menos, a gente pode falar, então, que o mercado brasileiro, o nosso mercado interno, é um mercado que tem menos possibilidades. Se eu tenho menos possibilidades de vender no mercado interno, se eu sou uma indústria automobilística e eu não tenho mais o número de clientes suficiente dentro do Brasil para produzir no Brasil e vender dentro do Brasil,
eu ainda tenho uma opção, que é produzir no Brasil e vender para fora. Mas se as condições gerais do país elas não oferecem a competitividade para que eu produza no Brasil, eu também não vou conseguir competir com o mercado externo. E aí, se eu não tenho para quem vender dentro do país onde eu produzo, e se eu não consigo competir com o mercado exterior, não resta outra alternativa senão fechar a fábrica no Brasil e procurar um outro lugar que tenha ou um mercado interno com uma renda per capita alta que possa absorver a produção, ou que tenha níveis de competitividade industrial altos e que eu possa produzir nesse país e exportar a partir dele. Sobre a renda média, muito rápido, um exemplo, eu vou falar de um exemplo de um outro país, é mais fácil falar dos outros do que falar da gente. A gente pode pegar o exemplo da China. A gente tinha até pouco tempo uma China sem uma indústria tão forte quanto a que ela tem hoje. A gente tem um estoque grande de trabalhadores que estão saindo do agro, ou seja, que tem salários baixos, então é fácil produzir naquele país, porque a mão de obra é barata, então eu tenho uma vantagem para produzir lá, mas pouco a pouco eu vou diminuindo o estoque de trabalhadores disponíveis lá no agro da China. Conforme eu vou deslocando esses trabalhadores para a indústria, eles vão se qualificando, o salário desses trabalhadores ele vai aumentando e deixa de ser barato produzir na China, pelo menos em relação ao trabalho. E aí o que acontece? Ou eu transformo a minha indústria, ofereço condições para que o país seja competitivo, mesmo sem aquela vantagem da mão de obra barata, ou eu fico preso nessa renda média. Eu não vou conseguir voltar, né? Eventualmente pode empobrecer e voltar, mas aí eu não consigo me deslocar para ter um salário alto e ser competitivo. Então, é mais ou menos o que a gente enfrenta no Brasil. A gente está preso nessa renda média. A gente não consegue fazer reformas estruturantes que permitam que o Brasil seja competitivo do ponto de vista de comércio exterior. E aí, então, os salários não aumentam, a renda per capita não aumenta, enfim, e a gente vê o cenário que a gente vive hoje. Comecei a falar, então, de reformas... Só confirmar, Henrique, o meu prazo vai até 11... Tá mudo, Henrique. Tá com um programa aberto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Desculpa, eu não abri o áudio, perdão. Meu amigo está até 11h15, mas se extrapolar um pouquinho, a gente compreende, porque a gente sempre gosta de fazer uma pergunta e uma interação. Tá bom, vou dar uma aceleradinha aqui. Então, por política industrial, aí eu falei já de reformas estruturantes, e estou quase chegando na parte de transferência de tecnologia e TI, a gente tem o primeiro conceito, que não é o que a gente adota, são de todas as ações governamentais que afetam a indústria. Não é o conceito que a gente adota, porque qualquer ação feita pelo governo tem o poder de afetar a indústria, mesmo que indiretamente. Tem o poder de afetar a vida de todos, né? Então, não é só uma especificidade da indústria. E aí, quando a gente fala de políticas industriais, a gente está falando de atuações focadas do Estado para promover a transformação da estrutura industrial. Com aumento, de novo, aqui atenção, da produtividade da economia. A gente está falando, então, de agregar de ferramentas, instrumentos, para que a gente possa agregar novas tecnologias à produção, desenvolvimento de novos produtos, adoção de novos modelos de negócio, diversificação da economia para setores e atividades com mais valor agregado, com mais conteúdo tecnológico. E aqui eu imagino que vocês já consigam começar a enxergar a propriedade intelectual tendo algum papel nesse terceiro ponto do slide. Então, a gente está falando, na verdade, quando a gente fala de política industrial, do que a gente pede para o governo são, de fato, mudanças qualitativas, instrumentos que promovam, né, uma mudança qualitativa na forma como a gente produz e nas características dos bens e serviços produzidos. Ou seja, a gente quer produzir outras coisas de outra forma. Eu vou passar o link para vocês aqui no chat. Recomendo que vocês acessem depois da minha apresentação, depois da apresentação dos meus colegas também. Esse é um atlas da complexidade da economia, do que é produzido num país. A metáfora aqui ela pode ser feita como uma floresta. Então, nas pontas, nas bolinhas das pontas, deixa eu aumentar aqui um pouquinho.
nos círculos das pontas, a gente está falando, então, de produtos com baixíssimo valor agregado, de produtos mais simples, menos complexos. Então, vamos imaginar aqui que eu estou bem na ponta aqui, eu estou produzindo batata. Se eu quiser passar a produzir batata frita, existe uma complexidade. Eu vou precisar, então, por exemplo, ter saco plástico para embalar e vender no mercado. Então, se eu quero só fazer batata, eu estou sozinho aqui nessa pontinha. Se eu quiser fazer batata frita, eu preciso me conectar com outra bolinha aqui, que é a indústria de plástico. Então, eu vou aumentando a complexidade do produto. Se eu quero produzir máquinas para minha indústria de batata frita, eu preciso ter uma indústria de máquina. E aí, então, eu vou me deslocando cada vez mais para o centro dessa rede. Eu vou precisando de competências diferentes. A analogia que é feita pelos pesquisadores que criaram esse atlas é de uma floresta. Então, nas pontas, a gente tem as frutas mais pobres. No meio dessa floresta, a gente tem, que ela é mais densa, a gente tem as frutas mais ricas. E vamos imaginar que as empresas nessa floresta, elas são como macacos. Elas querem sair das pontas e elas querem chegar até o meio da floresta. Elas precisam fazer isso dando pequenos saltos, né? É impossível eu sair lá da ponta do meu exemplo da batata e dar um salto gigante do dia para a noite para a produção de máquinas para a indústria de batatas fritas ou para a produção de embalagens de plástico para a batata frita. Eu preciso ir passo a passo, eu preciso ir conectando esses pontos. As bolinhas que estão acesas aqui nesse mapa, então esse é o Brasil de 95, era o Brasil que a gente exportava. Tem várias bolinhas coloridas. Bolinha colorida é o que o Brasil produzia, que exportava em 95. Então, a gente tem uma distribuição. O Brasil não acende todas, né? Mas a gente tem nas pontas e também tem alguns ao centro. E eu vou pedir para que vocês observem agora que a gente diminui. Em 2018, essas bolinhas elas se apagam. A gente está cada vez mais nas pontas, aparece uma bolinha muito grande lá em cima, marrom, que tem a ver com o setor de óleo e gás. Lá a gente está com destaque, mas percebam que está mesmo no setor de óleo e gás, a gente está bem na ponta, a gente não está falando de produtos processados a partir do óleo e gás, está falando de petróleo. O petróleo refinado já é uma bolinha um pouquinho mais para o centro desse gráfico. Então, se a gente quiser ter produtos com mais valor agregado, a gente, então, uma etapa, a gente precisa inserir mais tecnologia na nossa produção e aumentar a complexidade dos produtos. A gente precisa fazer isso, sair das pontas, acender mais bolinhas aqui, em resumo, e permitir que os nossos saltos, a gente possa dar os saltos dos macacos em direção à floresta mais densa, que é onde estão os produtos com mais valor agregado. Se a gente ficar aqui na ponta, não agregar nada à produção de batata, dificilmente a gente vai conseguir adquirir os bens que estão aqui no meio, porque eles são simplesmente mais caros. Não é exata a métrica mais adequada, mas é só a gente lembrar do quanto a gente multiplica quando a gente está falando da ponta aqui de um produto. O Fabiano caiu? Eu acho que sim. Eu vejo a tela dele, mas eu parei de ver o... Não está aqui entre os... Deixa eu ver. Não, ele está aqui. Ele está na sala. Eu estou aqui. Caiu o áudio. Tá. Ficou mudo por um período, Fabiano. Você poderia repetir aí os últimos 30 segundos? Da ponta. Posso. Legal. Então, o que a gente quer é mudar. Lá da ponta é ajudar o macaco a chegar na floresta densa. E a gente tem alguns mecanismos para fazer isso. A gente pode estimular o macaco a pular mais rápido. A gente pode dar instrumentos para que ele se sinta incentivado a pular para a floresta densa, para ele ir em busca dos frutos mais ricos. Ou a gente também pode ajudar ele a fazer essas conexões. E aqui algumas perguntas. De que forma que a propriedade intelectual ela ajuda nesse aspecto? A propriedade intelectual vai oferecer um incentivo para que o macaco salte, para que ele passe para a próxima etapa, para que ele crie coisas novas e ele vá em direção à floresta densa. P&D é a mesma coisa. Quando o governo coloca incentivo na universidade, coloca recursos para pesquisa e desenvolvimento, a gente está criando coisas para que a gente possa arrumar em direção à floresta densa. É a inovação, né? A gente está tratando de criação de coisas muito ligado à propriedade intelectual. A gente fala de oferecer incentivos para a criação. Então, a gente está falando da oferta, a gente quer estimular a oferta. Mas a transferência de tecnologia ela vai operar um pouco diferente. A transferência de tecnologia não tem necessariamente a ver com PI.
a gente está falando muito mais de incorporação de tecnologia. Então, a gente está falando de inovação pelo lado da demanda, não mais da oferta. A gente, então, quer pegar o macaco pela mão, quer comprar a tecnologia e colocar ele, permitir que ele dê saltos mais rápidos. E aqui a lógica é um pouco diferente. Eu acho que esse é o grande ponto central de quando a gente fala de propriedade de transferência de tecnologia e inovação. Quando a gente fala de todos os incentivos que a PI, as patentes, desenho industrial, elas oferecem para a inovação, a gente está pelo lado da oferta, a gente está oferecendo estímulos para que as empresas desenvolvam, criem e ofertem tecnologias, ofertem produtos novos. Quando a gente quer dar esses saltos tecnológicos, quando a gente não precisa necessariamente desenvolver tudo, a gente pode simplesmente fazer a transferência de tecnologia, a gente compra isso pronto. Então, ao invés de eu estimular a oferta, eu vou estimular a demanda. E aí, a demanda, a gente tem a demanda privada e a demanda pública. A demanda privada não há o que discutir, né? Uma empresa quer deixar a ponta da floresta e quer produzir produtos com mais valor agregado, basta que ela vá ao mercado e licencie patentes, adquira máquinas, adquira, enfim, novas competências para que ela possa operar nesse mercado. A gente pode discutir se o governo tem algum papel em induzir a aquisição disso, acho que sim, mas basicamente é um problema da empresa. A empresa está interessada em migrar para o meio da floresta, é ela que vai atrás de aumentar o valor agregado da sua produção. Mas a gente tem um papel do Estado sendo demandante. Então, a gente tem a possibilidade de compras públicas e de regulação. A gente está vendo isso agora com o exemplo das vacinas. O Estado é um demandante, né? O Estado está falando que ele quer comprar essa tecnologia, as empresas sabem que que a venda vai ser praticamente garantida, então há um estímulo para que as empresas inovem nesse sentido. Seguramente, se não houvesse o Estado demandando esse tipo de tecnologia, o tempo que a gente veria para conseguir enxergar essas vacinas sendo entregues, seria outro. E aí, quando a gente fala de transferência de tecnologia, eu trouxe 2 exemplos aqui como literatura. O primeiro é o que a gente chama de offset em compras governamentais. Para quem é familiar com o caso do Gripen, que é um processo de transferência de tecnologia, vem da indústria de defesa aqui do Brasil. O Brasil, então, ele quer adquirir esses caças, mas ele coloca como barganha a transferência de tecnologia para que o Brasil possa produzir aqui. Então, eu não vou simplesmente usar o meu poder de compra do Estado para adquirir um caça. Poderia, como a gente faz com tantos outros produtos, como a gente faz com caneta, com papel, com compras governamentais. Mas o Estado tem, como é um grande comprador, é o maior comprador possível, a gente pode colocar cláusulas de transferência de tecnologia para forçar, para ter essa barganha. Quando eu faço essa barganha e vinculo a compra governamental com a transferência de tecnologia, eu estou trazendo para o país competências novas, eu estou trazendo tecnologias novas, então há um ganho, há um transbordamento de benefícios que não só ter o produto disponível. Outro exemplo é a parceria para o desenvolvimento produtivo do setor de saúde, as PDPs. Aqui nesse livro que está linkado tem detalhes sobre esse tipo de mecanismo, mas também é um outro exemplo de como a gente pode usar a transferência de tecnologia para aumentar a tecnologia, aumentar o nível de conhecimento das nossas empresas aqui no Brasil. As PDPs elas funcionam para o setor de saúde, né? Então, em que o laboratório privado ele se compromete a transferir a tecnologia para o laboratório público nacional. No livro tem explicado como funciona o mecanismo. E, basicamente, a gente tem visto isso com o caso da AstraZeneca. Acho que está bem evidente para todos que a gente tem aí, por um outro instrumento, um mecanismo que se chama encomenda tecnológica, mas que é o governo usando o seu poder de compra para forçar a transferência de tecnologia. E acho que é evidente que, quando houver a transferência de tecnologia para o Laboratório Nacional, a gente vai ter adquirido competência, a gente vai gerar trabalho aqui no Brasil, a gente vai aumentar a qualificação dos nossos profissionais, a gente vai aumentar a cadeia de fornecedores locais, enfim. O efeito positivo, o efeito multiplicador de uma transferência de tecnologia como essa é muito grande. E a gente aí não está falando de inovação disruptiva, né, das empresas
aqui no Brasil, criando patentes, criando produtos novos que podem ser objeto de proteção intelectual, mas a gente trazendo inovações e incorporando. Então, é esse ponto que eu queria destacar. Se a propriedade intelectual, a propriedade industrial, as patentes, elas estimulam a inovação pelo lado da oferta, criando incentivos para que as pessoas criem coisas novas, a transferência de tecnologia ela preenche o outro lado da moeda. A gente está falando de incorporação de tecnologias. A gente não precisa necessariamente criar tudo do zero. A transferência de tecnologia tem esse papel de colocar o Estado ou as empresas como um demandante de tecnologia e, claro, com o custo que isso tem, cortar etapas. Então, eu não preciso mais ter P&D para aquela solução específica, eu posso cortar uma etapa, qualificar o meu time de engenheiros por meio da transferência de tecnologia e, passo a passo, acumulando conhecimento, acumulando capacidade técnica para trabalhar naquele segmento. Extrapolei 1 minuto, mas era esse o grande resumo que eu queria fazer aqui. A ideia central era essa, de mostrar que a transferência de tecnologia tem um papel diferente da propriedade intelectual como política de inovação, que ela tem esse viés de trabalhar pelo lado da demanda e não pelo lado da oferta. Acho que isso é importante ficar muito claro. Mostrar o papel da indústria para vocês, mais uma vez, nessa trinca, né, nesse tripé entre serviços, agro e indústria manufatureira. Então, a gente tem uma conexão muito forte. Tomar cuidado com essas pretensas substituições possíveis de serem feitas. O efeito multiplicador é muito claro e deixa muito evidente o quanto a gente pode perder e o quanto pode ficar muito mais caro para que a gente possa até mesmo consumir bens industriais. Em relação aos serviços, o cuidado com a substituição de que tipo de serviço a gente quer ter aqui. Se a gente quer ter serviços de alto valor agregado ou se a gente quer substituir empregos da indústria ou mesmo do agro por serviços de baixo valor agregado. Deixo a CNI à disposição, espero que vocês acessem os nossos materiais e que eles sejam úteis para vocês. E estou à disposição para a gente seguir esse debate aqui. Agradecer a OMP e o INPI mais uma vez pelo convite e a todos pela audiência. Obrigado. Fabiano, eu quem agradeço a apresentação. Os documentos que você colocou na apresentação, se depois puder enviar o link para a gente, eu sei que é fácil procurar, mas se já tiver à mão, mandar o link, a gente já disponibiliza para os estudantes. E a gente tem uma pergunta da Emiliana Borsanelli. Os nomes italianos ou nomes que não são brasileiros, você sempre tem alguma dificuldade. Emiliana, espero ter pronunciado o seu nome corretamente e eu vou pedir, então, para você abrir o seu microfone e proferir a sua pergunta. Pronunciou sim, Henrique, obrigado. Fabiano, primeiro, parabéns pela apresentação. Eu tive a oportunidade de assistir você na Summer School o ano passado. Eu confesso que até o ano passado eu não conhecia o trabalho da CNI, só conhecia a CNI por nome. E na sua apresentação de hoje, me surgiu uma curiosidade, na verdade, não é nenhuma dúvida. Você falou bastante da parte de incentivo, né, do governo, as indústrias, apoio às indústrias. Com relação à parte de inovação, tem alguma outra forma de incentivo que a CNI fornece para as empresas? Por exemplo, hoje na indústria que eu trabalho, a gente utiliza muito a Lei do Bem como um incentivo de inovação. Existem outras formas hoje disponível, além da Lei do Bem, que a CNI faz essa interface com as indústrias? Seria isso, minha dúvida. Obrigado, Emiliana. Bom, você assistiu ano passado, você viu que a Isabela sempre me coloca em desafios aqui, porque o tema era completamente diferente do ano passado para cá. Todo ano eu preciso refazer a apresentação, e isso é positivo. Até agradecer a Isabela por isso, me força um pouquinho a sair da minha zona de conforto aqui. Sim, existem, acho que, vários instrumentos à disposição, e eu acho que, assim, mais do que um instrumento em si, você usou um exemplo específico, que é a Lei do Bem. A Lei do Bem, ela vai trabalhar nessa tipologia que eu coloquei, ela vai trabalhar aqui na parte da oferta, né? Porque a gente vai oferecer incentivos fiscais para as empresas que investem em P&D. Então, a gente está, da mesma forma que a propriedade intelectual, a gente está oferecendo estímulos para que as empresas elas busquem desenvolver soluções novas, que elas desenvolvam P&D nas suas unidades. A propriedade intelectual, eu acho que a gente pode colocar, não que a CNI ofereça, né, a Lei do Bem, ou que a CNI ofereça
outros mecanismos, mas eu acho que é importante a gente perceber que a API ela é também um desses mecanismos. A gente está oferecendo incentivos para que as empresas inovem. A exclusividade que é dada por meio das patentes é um incentivo para que as empresas se sintam encorajadas a colocar os seus recursos em pesquisa e desenvolvimento, com a garantia de que elas vão ter exclusividade para explorar o objeto que foi protegido. Existem, acho que, enfim, outras formas da gente trabalhar. A encomenda tecnológica da AstraZeneca é um exemplo que mostra o poder de compra do Estado trabalhando pela inovação. A AstraZeneca, poderia ser a Embraer, poderia ser em outro setor que não a saúde, poderia ser um outro desafio tecnológico que o Brasil enfrenta, exemplos, enfim, de questões de abastecimento, enfim, os exemplos mais variados possíveis que a gente possa imaginar. Existe um desafio tecnológico, o governo quer comprar a solução, com a garantia de que eu vou ter esse ponto de partida, não necessariamente uma garantia de compra, mas que eu vou ter esse ponto de partida. Eu acho que são mecanismos interessantes. Vale dar uma olhadinha também no caso do offset, né, principalmente para a indústria de defesa. Eu acho que tem uma série de instrumentos aí que estão à disposição das empresas que querem inovar. Fabiano, muito obrigado pela sua resposta, muito obrigado pela sua participação. Vou lhe retornar a palavra agora para você fazer a sua despedida, para a gente poder seguir com o nosso programa. Legal, Henrique. Obrigado mais uma vez a vocês pela hospitalidade, obrigado pelas perguntas, pelo pessoal que comentou aqui no chat, a todos pela audiência. Desejo um ótimo curso para todos. Estou à disposição aqui, enquanto CNI, para conversar com vocês depois do curso. E espero revê-los em breve. Espero que na sede da OMP. Agora já não cabe mais, né? Porque mais de 80 pessoas. Mas espero que na próxima edição a gente possa estar junto aí presencialmente, para que a gente possa interagir mais. Era isso. Mas a gente dá um jeito, assim como a BPI está abrigando essa edição, também abrigou a passada, e a gente dá um jeito para abraçar todo mundo. Fabiano, muito obrigado pela sua apresentação. Você é convidado para permanecer aqui também nos outros dias. Eu reforço que no grupo dos palestrantes a gente sempre coloca o link da apresentação do dia. Se alguma lhe for interessante, sinta-se livre para entrar, assistir à vontade. E muito obrigado, tá bom?